Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no Princípios Podcast e para começar o nosso programa, né? Nosso projeto, não tem como ser melhor do que começar com uma pessoa sensacional, um pregador que eu admiro muito. Como cristão eu tenho acompanhado ele e assim, é inspirador como é ver Deus na vida dele e como ele tem sido voz para muita... para uma nação, para a juventude, né, um despertar. É uma mudança geracional de tempos de pastores e ele vem com uma voz profética que tem sido assim sensacional. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, mas é alguém que vocês já conhecem. E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aí. Esse é o Jackson Marques, pessoal. Ô Jax, aqui o intuito do programa é conhecer pastores, falar com pastores, entender a emoção, desde quando teve um encontro e uma chamada. Então eu já vou começar já fazer algumas perguntas para você. E eu sei que você está acostumado já com muitas perguntas, talvez até pesadas, né? Difíceis de responder, mas eu vou começar bem tranquilo. Pastor, você é natural, é mineiro. Nasceu... Mineiroai. E eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua referência, a sua família, do lar que você veio. É um lar cristão? Não era? Como que foi esse início aí da sua adolescência até a juventude? Eu vivi bem demais, viu, Léo? Vivi muito bem, assim, porque papai era um presbítero de uma congregação e ele era um pregador. Eu não vou dizer que ele era um pregador extraordinário para o povo. Para mim era o melhor pregador. Mas ele conseguia tirar mensagem onde não tinha mensagem. Então, nós crescemos, eu e meus irmãos, crescemos dentro desse ambiente, na qual a Bíblia era as placas do trânsito do nosso dia a dia. Todo dia se falava de Bíblia. Não tinha outro assunto. Então, nós crescemos num lar cristão e eu nasci convivendo com isso. Igreja, púlpito, palavra, pregação. Ó, não entre no quarto, seu pai está orando. Ó, ele está preparando o sermão que vai pregar hoje à noite. E então eu cresci nesse ambiente e eu sempre digo, né, a igreja, eu não nasci na igreja, a igreja nasceu em mim. A igreja, ela é a minha casa é a extensão da igreja. Então o papai conseguiu implantar uma congregação dentro da nossa casa. E uma das coisas que muito me lembra o papai era a mesa. Ele falava muito de Bíblia na mesa. E hoje eu entendo que o talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. A maior graça da mesa não é quando você chega, é quando você sai. Quando você chega da mesa, você traz alguma coisa. Quando você sai da mesa, você leva alguma coisa. Essa é a mesa da mesa, que você deixa um pouquinho de você, mas pega um pouquinho de alguém. Então o papai derramava muita coisa que Deus dava o coração dele na mesa, que na verdade ele preparava os sermões dele para o povo falando com nós, que eram os filhos. Que bênção, hein, rapaz? Muito top. A minha história é um pouco parecida com a sua, porque meu pai também é pastor e ele tomou posse, né? Ele tomou posse da primeira igreja, né? Na verdade, ele era co-pastor, mas ele tomou posse da primeira igreja quando eu nasci. Enquanto eu estava no hospital, a minha mãe estava tendo ali essa gestação ali, no caso, o obstetra estava me tirando ali, né, dando vida ali, e ele estava numa igreja recebendo a posse. Então ele tem exatamente 35 anos, né, de pastoreio e praticamente na mesma igreja. Uau. Praticamente na mesma igreja. Uau. Mas eu tive alguns conflitos quando um pouco mais jovem. E eu queria entender de você também se você teve ou não. Como seu pai foi pastor, e ainda é, né? Ainda está. Não, papai dorme no Senhor. Amém. Há 11 anos. E como foi para ele conseguiu trabalhar bem isso no sentido seguinte: problemas do pastoreio existem, é inevitável. Muitos problemas na mesa. A mesa que às vezes trazia ali um acalento, um abraço, um direcionamento, mas também vinha muita coisa dentro de casa. Eu pude perceber isso no pastoreio e por muito tempo eu meio que talvez ainda não queria abrir
a visão para o chamado. Eu queria entender de você, se você já entendeu o seu chamado, como foi o seu chamado, se você entendeu ele e abraçou automaticamente, ou teve uma resistência ainda por ver muitos problemas na mesa do pastor, que antigamente o pastor era tudo, né? Ele era motorista, ele era bombeiro, psicólogo, né? Eu queria entender um pouquinho isso de você. Uma coisa linda que papai deixou para nós é que ele nunca deixava o problema da igreja na mesa. Papai não era um homem perfeito, mas ele lutava para ser aperfeiçoado. Ele cavava isso. Todo dia ele lutava por esse aperfeiçoamento. Então, uma das coisas que eu sempre lembro é o que aconteceu lá, depois eu falo. E nunca falava. Porque nós não temos estrutura o suficiente para suportar o peso de um pastoreio. Eu era menino, né? Então, tem certas coisas que os líderes passam que os filhos não vão passar. Entende? Algumas coisas você vai aprender ouvindo, outras coisas você vai aprender olhando, e outras coisas você vai ter que aprender na prática. Porque a chamada tem a ver com chama. Não tem a ver com hereditariedade. Porque quando você recebe algo por hereditariedade, automaticamente é imposição de homem. Mas quando você recebe um chamado de Deus, aí é a invocação divina. O próprio Deus te capacita. Ele não te usa para te capacitar, mas ele te capacita para te usar. Grave problema de muitas pessoas não entender o chamado. É que ele só vê o lado negativo do chamado. Entende? E a questão do chamado é que chamado não é quando você ouve, chamado é quando você atende. Deus não erra chamado, né? Deus não é uma pessoa que liga para número errado. Toda vez que ele liga para a pessoa certa. Entende? Então, engraçado que toda pessoa que Deus chamou, algum deles relutaram. Eu também relutei. Por quê? Deus nunca tirou ninguém do ministério para o trabalho. Ele sempre arrancou alguém do trabalho para o ministério. Nossa, forte. E detalhe, todo mundo que Deus chamou, ele não assinou a carteira. Ele assinou o caráter. Nossa. Por quê? O caráter está acima da carteira. O único discípulo de Jesus que deu trabalho foi o único que tinha um cargo. O único que tinha um cargo foi o que mais deu trabalho. Porque se sentiu no direito de roubar, porque era o único que trabalhava. Era o tesoureiro. Porque entre o que trabalha e o voluntário, fica com o voluntário. Porque o que trabalha faz por obrigação e o voluntário faz de coração. Nossa. Quem não serve também não serve. Entende? Então o que mais deu trabalho foi Judas. Eu sempre joguei bola. Eu estava com a carreira toda pronta para ser jogador. Tinha empresário e tal, tudo certo, tudo certo. Tudo encaminhado. Empresário, tudo. Só que, quando eu nasci, Deus havia falado com a minha mãe que, ó, esse menino, ele não é seu. Eu vejo um pergaminho de fogo no seu ventre. E Deus vai entregar ele como profeta para as nações. Então, ela falou isso desde quando eu era pequeno, eu lembro disso. Quando nós íamos orar, Senhor, meu filho é das nações. Ela ficava orando em cima disso. E hoje eu entendo que, se eu estivesse lá, eu não estaria aqui. Entende? Porque a flecha só tem uma ponta. Porque ela só tem um alvo. Flechas não têm direção própria. Nossa, forte. Porque quando você está na mão do arqueiro, não é você que lança ele, é ele que te lança. A flecha começa na aljava, que começa com a letra A. Depois ela vai para a mão do arqueiro, que também começa com a letra A. Depois ela vai para o arco, que também começa com a letra A. E depois ela vai para o alvo, que também começa com a letra A. Só que antes da flecha ir para frente, o arqueiro puxa ela para trás. Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Porque antes de você alcançar as nações, você vai ter que alcançar o coração do Senhor. Deus só pode te falar com que você fale para as nações depois que você parar para ouvir Ele. Então eu relutei muito porque eu tinha um sonho, né? Entre o meu sonho e o plano de Deus, eu falei, vou viver o plano de Deus. E hoje eu entendo que Deus pode fechar algumas portas, exatamente não para fazer você se achar, mas para fazer você se encontrar. Estava pregando ele agora sobre Jonas. O Jonas era um cara que tinha uma chamada, mas estava fugindo dela. E é o que mais acontece hoje, porque as pessoas talvez não encontram o propósito porque ainda não encontraram a sua paixão. Quando você encontra a sua paixão, ela ilumina o caminho para você encontrar o seu real propósito. Então o Jonas comprou uma passagem, entrou num barco e queria fugir da chamada. A Bíblia diz que ele estava fugindo para longe do Senhor. Mas como é que você foge de Deus? Porque Deus não chega, Ele está. Quando o Jonas chegou no esconderijo, Deus estava esperando ele. E aí, engraçado, o Jonas comprou uma passagem. Ele mesmo comprou uma passagem. Então, o que eu aprendo? Quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Quando Deus faz a rota, quem paga a passagem é Ele. Forte. Quando o Jonas estava dentro do barco, eles jogaram ele para fora, Deus falou, agora foi bom. Porque quando o Jonas estava dentro, para Deus ele estava fora. Quando ele foi jogado para fora, Deus falou, agora você está dentro. Então vai ter lugares que se Deus não te expulsar, você não vai querer sair. Deus pode te expulsar de certos lugares para refazer a rota.
O meu empresário cancelou um contrato comigo e era Deus fechando uma porta para abrir uma chamada. Nossa. Porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. Então, quando eu vi papai apaixonado pela Bíblia, isso me cravou no coração. Eu falei, rapaz, eu quero ser isso. E outra coisa que é interessante. O primeiro herói do filho não é Deus. O primeiro herói do filho é o pai. Só que os pais têm a responsabilidade de canalizar toda essa concentração que o filho tem nele e jogar para Deus. O pai tem a responsabilidade de mostrar para o filho que ele só foi um canal para revelar Deus através dele. Por isso que a religião, toda vez que você chega na religião, ela te apresenta um Deus, né? Mas quando você conhece o filho, a primeira pessoa que te revela é um pai. Nossa. A religião fala de Deus, mas o filho falou do pai. Por quê? Qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Quando você tem Deus como pai, você obedece. Nossa, que forte isso. Isso aí fala muito de tudo que a gente está vivendo. Então, você ia ser um jogador de futebol e Deus te chamou para um ministério, né? E isso foi com quantos anos? Então, quando eu estava com meus 16 para 17 anos, eu treinava, tudo tranquilo, tudo certo. Dali dos 17 anos para frente, eu conheci um pastor chamado Bartolomeu, comecei a servir ele, carregava a mala dele, ele ia pregar, eu levava a Bíblia, eu botava no púlpito para ele, sabia onde ele ia ler. E Deus deu muita revelação bíblica para esse homem. Ele cavava no texto e minava água viva no texto assim, ó. E ele tirava cada coisa, aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, Deus, eu quero esse negócio. Não é possível que eu já li esse texto não sei quantas vezes, o homem leu o mesmo texto e falou uma coisa que eu quero esse negócio. E dali eu falei, eu estou disposto a abrir mão do meu sonho para viver o seu chamado. Deus falou, então beleza. Eu tirei Eliseu, que estava cuidando estava atrás da 12ª junta de boi, ou seja, ele era o último. Estava atrás da 12ª. Ele era o último, estava lá atrás. Mas quando Elias chegou, ele estava lá atrás, mas na visão humana. Porque na visão divina ele estava lá na frente. Forte. O Elias passou do primeiro para chegar no 12º. Deus já estava lá no 12º esperando ele. Então, e o Eliseu estava trabalhando para os pais, porque os pais que eram dono da fazenda. Então o Eliseu não estava cumprindo o chamado dele, ele estava cumprindo a vontade do pai dele. Quando Elias chegou e chamou ele largou tudo e foi atrás do... E é engraçado, que ele matou os bois e da carroça ele fez churrasqueira, ele queimou. Por quê? Toda vez que Deus te chama, a primeira coisa que ele vai colocar na sua vida, você não pode ter plano B. Você só pode ter plano A. Quando você namora o plano B, porque você se frustrou no plano A. E o plano A é o plano original, porque Deus não tem plano B, só tem plano A. Então, o Pedro tinha plano B. Jesus chamou Pedro e falou assim, ó, você vai ser pescador de homens. Ele falou, beleza. Só que o Pedro, quando Jesus chamou ele deixou um barco reserva no fundo do ministério. Se der errado, eu volto para pesca. Quando Jesus morreu, a primeira coisa que Pedro foi fazer, voltar a pescar. Então Pedro tinha plano B. Mas quando Deus chamou Eliseu queimou tudo. Ele matou os bois. E a carroça? Botou fogo na carroça. Mas Eliseu, você não tem um plano B? Eu não tenho plano B. Eu só tenho plano A. Porque chamada é ou você se lança ou você não se lança. Deus não te quer pela metade, ele te quer por inteiro. O diabo te divide com Deus, mas Deus não te divide com ninguém. Muito forte. Então eu me lancei, falei, eu quero. E aí as coisas foi fluindo. Pastor, eu ia te fazer uma pergunta sobre quem é a sua inspiração. Pregando? Pregando. Quem que você... Ótima pergunta. Essa pergunta é demais. Então, hoje a gente vê no Brasil que o brasileiro é muito apegado a nome. Percebe que o brasileiro é muito apegado a nome. E o Naamã foi um cara fenomenológico. Quando ele pegou aquela menina que não tinha nome, mas tinha uma mensagem. Forte. Por quê? A menina era pequena, mas a utilidade dela era grande. Então é melhor ser pequena e ter uma utilidade grande do que ser grande e não ter utilidade nenhuma. Ela não cura ele, mas levou ele ao caminho da cura. E é engraçado que quando a menina estava longe do Naamã, a lepra estava perto dele. Quando a menina veio para perto dele, a lepra foi para longe. Então, às vezes, vai ter pessoas que você vai ter que manter elas por perto. Porque elas podem até não te curar, mas podem te levar ao caminho da cura. Então, toda pessoa que Deus traz para perto de você é para te melhorar.
Quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. Ninguém nasce pronto. O chamado te aperfeiçoa. Quando Deus te chama, você é um embrião. Ao longo dos anos ele vai te desenvolvendo, até você se tornar um varão aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a minha primeira inspiração chama-se Joaquim Ribeiro Cantagalli. Um mestre que já viajou mais de 98 países. Um cara extraordinário. Tem uma revelação no texto que é um negócio fora do normal. Pastor Joaquim. Segundo, pastor Gil Vicente Dias Júnior. É um mineiro também. Quer dizer, ele é carioca, mas mora em Minas. É um cara também extraordinário. Ele tem uma mente... E terceiro, é um amigo e não é pastor. Maurício Araújo Tolentino. Esse cara você precisa conhecer. Esse não tem a curva? Ele é depois dela. Rapaz. Esse cara tem 8ª série, irmão. Mas eu vou falar assim, quando ele abre a boca, irmão, esquece. Ele é demais. Então eu cresci ouvindo esses caras. Sentava ouvindo com eles. Viajava com eles. Então só ia fazendo pergunta, né? Cavucando, jogando a rede. E isso aí com o quê? Com uns 18? Não, aí eu já estava assim, já mais crescido. Porque esse pastor Bartolomeu, eu servi ele durante muitos anos. Só que chegou um tempo que ele foi transferido para uma outra cidade. E eu não tinha condições de seguir ele. E na verdade o meu instinto estava dizendo, fica. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão te ensinar o caminho, mas vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a trilhar esse caminho. Por quê? Para José se tornar um governador, ele teve que passar pela cisterna, casa do Potifar. Mas para Davi se tornar um rei, teve que matar Urso e Leão. Entende? Que nem sempre o caminho do sucesso são iguais. Verdade. Que quando você quer pegar o caminho dos outros, você não vai chegar no destino deles, porque cada um tem um caminho. Entende? Então, melhor do que criar um caminho para mim é permitir que Deus me mostre o caminho certo. E nem sempre o caminho fácil é o caminho original. Às vezes, quanto mais difícil o caminho, melhor o destino. E aí eu falei, não, eu não posso seguir. Aí eu falei, vou ficar aqui em Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Vou ficar aqui. E ali foi onde Deus me desenvolveu. Então, quando eu comecei, que ele partiu, aí eu comecei a andar com o Maurício. O Maurício é muito lá em casa na hora do almoço. Ele jejua todo dia, esse cara. De 7 da manhã a 1 da tarde. Todos os dias. Ele é magrelo, magrelo, magrelo. Então, na hora do almoço, ele ia lá pra casa. Aí, quando ele ia lá pra casa, era prato cheio, mano. Tinha dia que ele saía de lá 5 horas. Era uma maravilha. Que legal, hein? Deus foi bom. Muito bom, muito bom. Hoje o senhor tá com quantos anos? Não sei se eu digo felizmente ou infelizmente. Tô nos 39, mano. 39 anos, rapaz. Tô chegando aos 40. Você sabe que 40 é um ciclo, né? 40 é um ciclo. Moisés, 3 fases de 40. 40 anos estudando, 40 anos aprendendo com Deus no deserto e 40 anos levando o povo até a terra prometida. O êxodo durou 40 anos. O Isaac casou com 40 anos. Olha que loucura, Isaac casou com 40 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Jonas prega em Nínive 3 dias, o povo fica de jejum 40 dias, o dilúvio durou 40 dias. 40 é... Jesus apareceu para os discípulos em torno de 40 dias pregando o evangelho do reino. E aquele homem que estava à beira do tanque, ele estava 38 anos enfermo. Faltava 2 anos para inteirar um ciclo. Na mesma posição, na mesma doença. 38 anos enfermo, no mesmo posicionamento, doente. Faltava 2 anos para inteirar um ciclo. Quem chega? Jesus. Eu vou quebrar esse ciclo sobre a sua vida. Você não vai inteirar um ciclo nessa mesma posição. Então Jesus veio para quebrar. E detalhe, os homens que Deus mais usou foi depois dos 40. Isso me conforta. Forte. 40 anos. Rapaz, eu tô com 35. E a gente olha para trás e a gente sente saudade, né? Mas falando agora de plantio, de colheita, eu sei que você é pai fresco, né? Eu sou pai novo, não fresco. Sou pai novo. Quantos anos? Conta um pouquinho da sua família. Meu filho é demais. Meu filho é... Meu Deus. Meu filho é... Mexe com emoção, né? Meu filho é tudo, cara. Me fala uma coisa, você viaja muito. Demais. Como que você faz? É a maior dor da minha vida. Para administrar o ministério, apacentar pessoas, levar direcionamento, levar luz, né? A palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E você domina muito bem a palavra, eu sei que o Espírito Santo te ilumina, mas como é? Talvez sair para ministrar
E talvez chegue nos lugares, você talvez não é tão valorizado quanto a sua família poderia. Quanto a minha casa, é verdade. Quanto a sua casa. Me fala um pouquinho Isso é muito forte. Sobre a sua esposa, seus filhos. Então, a minha esposa é da Paraíba, Keila. I love you, my family. Minha esposa é uma mulher maravilhosa. Talvez o que eu fiz de certo em toda a minha vida foi casar. A minha esposa é uma mulher extraordinária. Pensa numa mulher crente. Eu sou meia boca, mas ela é demais. E ela me proporcionou ser pai. Keila me proporcionou ser pai. Ela sempre teve esse desejo que, na verdade, Deus fez a mulher para ela gerar filhos. O corpo da mulher tem a estrutura para ser mãe. E a Bíblia diz que as estéreis seriam mães de filhos. Então, eu casei com ela, nós somos casados há 10 anos, 11 anos, melhor dizendo. E com 10 anos de casado, eu um dia chego de uma viagem, ela com uns presentinhos, eu falei, lá vem ela com as surpresas dela. Quando eu abri, era o exame, eu não acreditei, falei, nossa, vai fazer outro. Mandei ela fazer outro, não, vai fazer mais um ainda para ter a contra prova. Aí vai ser pai. Você não acreditou por quê? Porque eu não queria ser pai. Eu olhava para o cenário do mundo atual e falei, meu Deus, eu não posso ser pai. É muito triste, só governa quem tem filhos. Porque os filhos não é herança minha, é herança do Senhor. Então, cada filho traz debaixo do braço um pão da provisão. Quanto mais filho você tem, mais próspero você é. Não é à toa que Jacó foi um dos homens mais prósperos da Bíblia, porque teve mais coragem de ter mais filhos. Os muçulmanos não têm medo de ter filhos. Por isso que eles estão governando a Europa. Porque os filhos é a extensão da espécie. É a continuidade. Porque para os amigos, para os parentes, você deixa herança. Mas para os filhos, você deixa um legado. Por isso que quando Jesus encontrou algum filho morto ou doente, ele curou. Porque ele estava na qualidade de filho também. Ele cura, isso é muito forte. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Só que antes dele ressuscitar a filha de Jairo, ele encontrou a mulher do fluxo. Aí a Bíblia diz que Jairo se prostra diante de Jesus e lá na frente a filha dele ficou de pé. Ele se prostrou e a filha dele ficou de pé. Então quer dizer que os filhos só podem estar de pé quando os pais estão de joelhos. Nossa, forte. E aí Jesus está no caminho, cura a mulher do fluxo e no final ela apresenta para ele, contou toda a verdade, ele virou para ela e falou assim, ó, filha. Por que Jesus chamou a mulher do fluxo de filha? Porque se a filha de Jairo tinha direito de ter um pai, a mulher do fluxo também tem. Porque todas as vezes que você entra no reino, a primeira coisa que você ganha não é uma religião, é uma paternidade. Porque tudo que nós perdemos em Adão, Deus nos devolveu em Jesus. Em Adão deixamos de ser filho para ser criatura. Em Jesus deixamos de ser criatura para nos tornarmos filhos. Filhos por adoção. Então, o Joseph veio para me melhorar. A mulher não muda o homem, mas ela melhora ele. E o filho melhora o homem ainda mais. Pai sabe disso. Então, assim, foi um choque de realidade, porque muda tudo, né? E hoje, eu te confesso, Léo, o pastor Vitor está aqui, Vitor Sena, talvez o que mais dói em mim é viajar. Porque ter que deixar ele, agora está numa fase que ele não pode me ver saindo, que ele chora, quer vir. Se eu falar assim, ó, tô indo no banheiro, ele vai atrás. Ele já está andando. Papai vai atender o portão, ele vai atrás, porque ele é muito apegado a mim. Geralmente o filho, um homem, é mais apegado à mãe, né? E a filha, a mulher, é mais apegada a mim. Mas ele é um amor, assim, que eu fico assim, meu Deus do céu. Pastor, o senhor falando aí, isso me faz... O Espírito Santo nos move, né? Para falar... Eu costumo dizer para os jovens que eu lidero, para alguns irmãos que estão à nossa volta, que nós... podemos dar lugar para ser usado por Deus ou pelo inimigo. Mas existem filhos hoje, que têm o pai presente, mas ele não está presente. Uhum. Ele está na mesa, ele não está viajando como você, mas ele não está presente no ambiente, ele está se envolvendo aqui com o celular, com outras coisas, com problema, com trabalho, e ele esquece de viver o presente. Ele está preocupado com o futuro. Uau. E talvez ontem ele está falando, nossa, eu estou com saudade do passado, mas querendo viver o futuro, né? E esquece de viver o presente. E você, talvez mesmo distante,
Eu sinto que você, a sua palavra traz alegria, no seu olhar traz alegria, e eu sinto que o seu menino, ele vai ter um direcionamento, porque é o que você falou, nós deixamos legados. Meu Deus. E eu sinto que o Espírito Santo manda te falar, acalma o seu coração, porque eu sou pai, eu cuido dele, e eu estou cuidando do legado e do futuro do seu filho. Quando você cuida da minha obra, eu cuido de você. Glória Quando você cuida da minha obra, eu cuido da sua família. Ele te direciona. Ele te direciona, Jackson. Eu senti te falar isso de Deus. Não é porque nós estamos sendo gravados. Não é isso. Deus cuida de você. Ele sente o que você sente. Viu? Essa palavra me conforta, porque está sendo um dilema muito grande. Porque as pessoas nunca vão poder falar daquilo que elas nunca vivenciaram. Não tem como eu curar feridas profundas se eu não sei lidar com ferimentos rasos. Sabe? Deus não pode ter trabalho com o meu achismo. Deus não tem que ter trabalho comigo com os meus ressentimentos. Eu creio que nesses últimos dias Deus não vai usar alguém que se ofende muito fácil. Sabe? O deserto é uma escola de Deus. A vida não traz quem você pede, ela traz quem você precisa. Toda pessoa que Deus traz para perto de você é para melhorar alguma área na sua vida. E volto a dizer, ninguém nasce pronto. As pessoas que estão do lado de fora, elas não entendem. Falam, rapaz, você tem que diminuir um pouco. Só que é pior do que eu ir é eu não ir. Porque eu não indo, eu não vou dever uma satisfação à minha esposa e ao meu filho, a ele. Porque antes da Keila chegar, antes do Joseph chegar, ele chegou. Ele que me chamou. Entende? Então, assim, é complicado, mas é necessário. Eles estão debaixo de uma direção sua, sim, mas você está debaixo da direção na direção dele. De Deus. Você falou um negócio aí, eu acho lindo aqui. Deus guiava a nuvem. A nuvem guiava o povo. Deus guiava a nuvem guiava Moisés guiava o povo. Então, eu não posso levar ninguém a lugares que eu nunca estive antes. Moisés levou as ovelhas para trás do deserto. E quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, ele levou o povo para onde? Para o deserto. Porque ele levou as ovelhas. Então, os lugares que o Joseph vai chegar, eu já passei. Forte. Porque Deus está levando os pais. Os pais vão direcionar os filhos. Os pais não é aqueles que vão deixar mesada para os filhos, mas vão deixar um destino para eles. A questão não é ter muitos filhos, mas a questão é dar destino para cada um deles. Isso é paternidade. Quem circuncidou Isaac não foi o tio dele. Quem circuncidou Isaac não foi o primo dele. Quem circuncidou Isaac foi Abraão, o pai. Por quê? Porque para circuncidar um filho naqueles dias tinha que tocar no órgão masculino. Então significa que só pode tocar na sua intimidade quem tem a paternidade. Por isso que Abraão circuncidou o Isaac, porque só o pai pode tocar na intimidade do filho. Qualquer outra pessoa que toca na intimidade do filho, se não tendo a paternidade, não é paternidade, é abuso. E tem gente sendo abusado. Porque alguém que chegou com a maquiagem de paternidade, mas na verdade era um abusador. É por interesse. É por interesse. Porque existem dois tipos de pessoas na sua vida. Os interessantes e os interesseiros. Os interesseiros só permanecem na sua vida até eles conseguirem o que querem. O dia que eles conquistaram o que eles tanto queriam, pode ter certeza, no outro dia eles vão te deixar. Agora, as pessoas interessantes, elas não te deixam, não é pelo que você tem ou pelo que você deixou de ter. Elas estão ali pelo que você carrega. Forte. Por isso, Judas, depois que pegou a bolsa com o dinheiro dos sacerdotes, ele, deu no pé. Mas João, quando Jesus esteve na cruz, o único discípulo que ficou. Então, Judas é o discípulo interesseiro. E João é o discípulo interessante. Você é João ou você é Judas? Forte. Oh my God. Oh. Rapaz, muito. Porque o Judas, ele tirava da bolsa. Todo Judas não está distante. Todo Judas está perto. Se no ministério de Jesus tinha um Judas, imagina o nosso. Só que Judas você não precisa expulsar ele mesmo sai. Você não tem que matar Judas, ele se enforca sozinho. Só que Judas está ali não para revelar o caráter dele, Judas está ali para revelar o seu caráter. Por isso você só pode se considerar maduro quando você aprender a sentar na mesma mesa com alguém que pode te trair. Nossa. O dia que você aprender a lidar com traidor, você está pronto para ir para o próximo nível chamado maturidade. Forte. Léo, tem muita gente envelhecendo achando que está amadurecendo.
Nossa. Envelhecimento não é amadurecimento. Porque eles acham que maturidade é ter cabeça branca. E tá cheio de menino com oh my God. Tá cheio de menino com a cabeça branca. Porque maturidade não tem a ver com a cabeça branca. Tem a ver com a maturidade, tem a ver com a mente plena. Que tem gente envelhecendo por fora, mas tá maduro por dentro. Forte. Entende? Então, essa questão que você falou sobre a questão de interesseiro, e eu creio que a casa é um meio que o profeta, o sacerdócio, vai ser manifesto. Porque o meu caráter só pode revelar do lado de fora quando a minha vida for alinhada do lado de dentro. Por isso que quando Josué chegou no Jordão, isso é interessante. Quando Josué e o povo chegou no Jordão, eles não ficaram com medo. Porque para sair do Egito, eles tiveram que passar pelo mar. Mas para entrar em Canaã, precisaram passar pelo rio. Porque o mar é maior e o rio é menor. Porque para todas as vezes que você vai passar pelo lugar de libertação, exige mais força. Mas todas as vezes que você vai acessar lugar de governo, exige mais técnicas. Então, para libertar o povo, Deus levantou Moisés, que era um pastor. Mas para introduzir em Canaã, levantou Josué, que era um guerreiro. Só que engraçado, quando eles chegaram no Jordão, não ficaram com medo. Sabe por quê? Tempos atrás Deus abriu o mar. Agora eles estão de frente do rio. Se você serve um Deus que abre o mar, você vai ficar preocupado com o rio? Se ele abrir o mar, o rio... O rio é... Nada. Só que aqui que está o detalhe. Quando o rio abriu, eles colocaram 12 pedras e fizeram um altar. O rio fechou. Aí a Bíblia diz que Deus mandou eles fazer outro altar do lado de fora. Então são 2 altares. O altar do lado de dentro e o altar do lado de fora. O altar do lado de fora é o altar da mídia, que todo mundo te vê. Na internet, no YouTube, no Instagram. Agora o altar do lado de dentro é o altar da sua casa. Que só sua família vê. Que só quem está dentro da intimidade consegue ver. Só que o altar do lado de fora é resultado do altar do lado de dentro. Se o altar do lado de dentro está quebrado, fica tranquilo que Deus não vai operar no altar do lado de fora. Deus não se exibe, ele se manifesta. As pessoas acham que o segredo é ter a agenda cheia. Não, tem que ter a agenda cheia. O segredo não é ter a agenda cheia. O segredo é não permitir viver uma vida vazia. Por quê? Muita gente sai de casa para receber a oferta, quando na verdade a missão é sair de casa para entregar a mensagem. A oferta é consequência da mensagem. Porque se eu me movo pela oferta, eu já perdi o meu propósito. E todo ministério que o fundamento for o dinheiro, faliu. Que Jesus recebia dinheiro, mas não colocava a mão no dinheiro. E quanto menos Jesus interessava pelo dinheiro, mais as pessoas davam a ele. A ponto dele ter um tesoureiro, então entrava muita coisa. E você falou aí uma coisa interessante, que Judas, quando ele põe a mão no que ele quer e no que era importante para ele, ele vaza. Ele vai embora. Muita gente está buscando a igreja quando ele encontra o que ele quer, ele vira as costas. E a responsabilidade, e todo o engajamento, e toda a força, e toda... Né, amarás ao Senhor teu Deus de toda a força, todo o teu entendimento, todo o teu coração. E aí o que acontece? Eles têm o que quer e viram as costas. É pesado isso aí. Léo, pastor Vitor, existe 2 tipos de crente. O discípulo e a multidão. E o grave problema é quando nós estamos gerando clientes ao invés de formar discípulos. Qual a diferença de cliente para discípulo? É que o cliente, ele vai para receber. Se ele não receber, ele não vai. O discípulo vai ali para aprender. Porque sabe que todo dia é uma escola. Por isso que tem muita gente sendo manipulada, achando que está sendo discipulado. Independente da mensagem, pastor. Sim, claro. A mensagem vem forte e permanece. É isso aí. Vem tranquilo. Porque a manipulação faz você ser parecido comigo. E o discipulado vai fazer você sermos parecido com Cristo. Então Deus não está te chamando para você ser cliente, está chamando para você ser discípulo. Um dia Jesus pregou e não fez milagre. A multidão levantou e fez o quê? Foi embora. Porque a multidão só fica onde tem milagre. A multidão só fica onde tem revelação. Agora, o discípulo não, ele fica onde tem aprendizado. Porque o conhecimento é a vitamina do crescimento. Forte. Ninguém cresce sem conhecimento. O conhecimento é luz. A palavra luz é conhecimento. Por isso que quando Deus foi formar tudo, a primeira coisa que ele falou, haja luz. Ele estava dizendo, haja conhecimento. O conhecimento é a chave que Deus usa para te libertar da ignorância, irmão. Não tem como enganar quem conhece. Conhecereis a verdade. E o povo perece. Por falta de conhecimento. Forte. Entende? Conhecimento é caro. As pessoas não querem pagar livros. As pessoas não querem comprar livro. Não sabem que a leitura é mais importante que o alimento, irmão. A única coisa que ninguém pode roubar de você é o seu conhecimento. Pode roubar a sua fortuna, pode roubar a sua conta, mas não tem como roubar o que você conhece. Se você morrer hoje, se você não passou o seu conhecimento, tudo que você sabe foi inútil.
Por quê? Quando você pega uma semente e planta ela, você coloca a semente na terra. Ela vira um broto, uma planta, uma árvore e fica grande. Quando você volta lá, você encontra a semente? Pois é, você encontra a semente sim. Só que agora ela não está do jeito que você deixou. Ela foi transformada. Ela se desenvolveu, ela se esticou e cresceu. Qual o problema? Que tem gente que não tem coragem de deixar a semente. Porque a maior bênção da semente não é quando ela está na sua mão, mas é quando você libera ela. Fortíssimo. Porque se você come uma semente, você aborta uma colheita. Uma semente cabe na sua mão, mas uma colheita não vai caber nas duas. Olha as bênçãos. Entende? Então, se eu não sou um semeador, você é um devorador. Quando você está mordendo uma laranja, que você morde a maçã, o que seu cérebro fala? Você está mordendo uma maçã, você morde a semente, o que seu cérebro fala? Você comeu aquilo que não era para comer. Não era para comer. Então, quando você morde a semente, você está encerrando o ciclo. Você está interrompendo o que aquela semente produz de novo. Por isso que quando você abre um fruto, lá dentro tem a semente. Por que tem a semente lá dentro? É Deus te dando mais uma oportunidade para você plantar de novo. Fortíssimo. Tudo que você recebe lá dentro é uma semente. Quando você recebe o salário, lá dentro é semente. Quando você recebe uma bênção, lá dentro é semente. Então você tem que pegar dessa semente. A semente é a única parte que você não pode fazer nada. Nem vender, nem negociar. Planta de novo. Porque é um ciclo, entendeu? Você vai lá, ela volta para cá. É um ciclo. Você planta e volta. Você planta e volta. Quando você retém a semente, é igual a segunda multiplicação dos pães, né? A primeira tinha 5 pães, sobrou 12 cestos. A segunda tem 7 pães, sobrou 7 cestos. Tá errado aí. A primeira tem menos pães e sobrou mais cestos. A segunda tem mais pães e sobrou menos cestos. Por que sobrou menos? O texto diz que quando eles entraram no barco tinha um pão escondido. Forte. Que eu não encontrei esse pão, Vitor. Pastor. O pão escondido. Rapaz. Reter a semente. Mas o menino, que só tinha 5, não comeu os pães. Porque ele prendeu a lição da oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão, por isso que o menino não comeu. Porque ele entendeu, não é meu. Nossa. É nosso. É a mesa. Volta pra mesa, o que você falou, né? O que eu tenho não é meu. Quando Jesus ressuscitou, que ele voltou no meio do caminho, encontrou com os discípulos no caminho de Emaús. Isso é interessante. Cleopas. Os discípulos estavam falando sobre quem? Jesus. Sobre ele. O que havia acontecido. Eles estavam falando de uma mensagem e o mensageiro chegou no... Só que eles não perceberam. Eles continuaram andando quase 12 quilômetros e não perceberam as mãos de Jesus. A Bíblia diz que quando chegou próximo da casa deles, que o sol estava se pondo, eles convidaram Jesus. Fica conosco, o dia já se declina. Aí é lindo. Que quando o sol se põe, não fica escuro. O sol escureceu do lado de fora, mas clareou do lado de dentro. O sol da justiça... A luz entrou. A luz entrou pra dentro. O sol da justiça entrou dentro da casa deles. Sentou na mesa. E naquela época, quem partiu o pão era o convidado. Quando Jesus pegou o pão, que eles partiu, a escama caiu. Ninguém partiu com pão igual a ele. Quando Jesus partiu o pão, Jesus sumiu. Jesus sumiu e o pão ficou. Nossa. Eles entenderam. Era ele. O que eles fizeram? Depois de fazer uma viagem, voltando, arrumaram as malas e voltaram de novo com a outra mensagem. Ele está vivo. Esteve lá em casa. E como é que você sabe que era ele? Ele se revelou na mesa. Se revelou na casa, se revelou na mesa. Eu não entendia ele falar no caminho, mas na mesa ele se revelou. Na mesa eu conheci. Por isso que a mesa é importante, ela é mais importante que o púlpito. O púlpito é onde você mostra o talento, a mesa é onde você revela o caráter. Nossa. Muita gente que no púlpito é maravilhoso, mas na mesa é onde ele vai revelar o caráter dele. Porque a mesa é onde você expõe o seu coração e não o seu talento. Então o testemunho não é pra fora, é pra dentro. É pra dentro. Porque o testemunho prega mais que palavra. Entende? A mesa é para revelar de fato quem você é. Não quem você foi, não quem você vai ser. Você pode não ser quem você sonha em ser. Mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi.
Porque você só pode ser quem Deus quer que você seja quando você desistir de ser quem você é. Se eu desistir de ser quem eu sou, eu vou me enquadrar em Gálatas 2:20. Não mais eu. Fui enxertado, Cristo em mim. A natureza dele é mais forte que a minha. Mas ela só manifesta quando eu estou nele. Forte. Não é só carregar a Bíblia, é a Bíblia me carregar. O pessoal hoje está lendo a Bíblia para tirar coisa dela. Tem que ler a Bíblia para ela tirar coisa de você, ué. Você não muda uma vírgula que está lá dentro. Mas se deixar a vírgula que está lá dentro, pode mudar tudo que está aqui dentro. Forte. Quanto mais você lê ela, mais ela te limpa. Forte. Entende? Então é isso. Precisamos ser transformados. Demais. Né, e detalhe, a transformação de dentro para fora. Hoje tem uma geração que está toda trincada por fora, mas é porcelana por dentro. Entende? É uma geração forte, musculosa, mas por dentro é frágil. Entende? Os nossos pais sofreram mais do que essa geração, não é? Demais. Mas foram forjados, né? É isso aí. Porque hoje, quando você não tem a paternidade, você não cria filhos, você cria meninos. A ausência da paternidade faz gerar homens mimados. Forte. E homens mimados dá mais trabalho que menino. Por isso que lá no Éden, Deus não colocou um casal de menino, colocou um homem e uma mulher. Por que Deus não colocou um menino no jardim? Porque menino quebra galho. Deus não te chamou para quebrar galho, te chamou para ser um galho frutífero. A casa é uma árvore. E a raiz é a paternidade. Se você perde a raiz, você perdeu toda a casa. Porque Deus não espera que você seja uma árvore grande, mas Ele espera que você tenha raízes profundas. Porque quando o vento soprar, o que vai te manter de pé não são seus frutos, sua raiz. Se você tira uma folha de uma árvore, nasce outra. Se você tira um galho, nasce outro. Se você tira uma folha, nasce outra. Se você tira um fruto, nasce outra. Se matar a raiz, a árvore morre. Sabe por que a igreja está de pé até hoje? Porque ela tem raiz. Forte. A vida da igreja está na raiz. Não está no cargo pastoral. Não está no cargo ministerial. Porque hoje a pessoa pode até comprar credencial. Porque tem gente que tem a credencial e não estão chamado, né? E tem gente que não tem a credencial e estão chamado. Isso é um outro assunto, pesado. Jacques, é sensacional ouvir você falar. E falando de paternidade, né? Eu lembro de Davi, né? Davi preparou um reino, lutou para que Salomão ele tivesse tempos mais fáceis, digamos assim. Uhum. Só que nós vemos um forjar de caráter. Porque quando Salomão vem, Davi já passou muita coisa. É verdade. E Davi aprendeu muito também com seus próprios erros. E aí ele vem e traz alguns conselhos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o conselho que Davi entrega para Salomão, mas Davi, nesse momento que ele entrega, ele já viveu muita coisa. E ele resumiu tudo nesse conselho. E eu acho isso maravilhoso quando você fala de paternidade, né? Olha, tudo que Deus começa com os pais, Ele dá continuidade aos filhos. O que Deus começou em Abraão, Ele continuou em Isaac. O que Ele começou em Isaac, Ele continuou em Jacó. E o que Ele começou em Jacó, Ele vai terminar em José. Abraão, o homem da fé. Isaac, o homem da promessa. Jacó, o homem do conserto. E José, o homem do governo. Cada um deles está em uma área. Por quê? Os pais têm a obrigação, não é nem o dever, é a obrigação de revelar para os filhos o destino de cada um deles. Só uma paternidade pode desintoxicar o filho de qualquer outra coisa, irmão. O primeiro exemplo do filho é o pai. O filho quer ser primeiro, a primeira pessoa que ele quer ser igual é o pai. Então, a Bíblia diz que na multidão de conselhos é sabedoria. Conselho vale mais que dinheiro. Dinheiro não gera conselho, conselho gera dinheiro. Conselho é uma chave para não te prender em nenhuma situação. Salomão falou assim, ó: Senhor, me dá sabedoria para sair e entrar diante do povo. Ele não pediu sabedoria para entrar, ele pediu sabedoria para sair. Por que ele pede sabedoria para sair? Porque você não precisa ser sábio para entrar num problema. Você não precisa ser sábio para entrar na confusão. Você não precisa ser sábio para entrar numa guerra. Mas para sair você não pode ser tolo. Para sair de uma guerra você precisa ser sábio. Para sair de um conflito você precisa ser sábio. E quando Davi falou com Salomão, Deus falou para Salomão assim, ó: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Se fosse os crentes de hoje, ele ia falar: me dá um carro, casa. Salomão virou e falou: eu quero sabedoria.
Por que ele não pediu dinheiro? Por que ele não pediu fama? Por que ele não pediu glória? Por que ele não pediu status? Salomão não pediu filho, Salomão pediu um ventre. Que você pode ter um filho e nunca mais ter outro. Ai, cara. Agora, se você tem ventre, todo ano você pode ter um filho. Por que ele pediu sabedoria? Porque dinheiro não gera sabedoria, glória não gera sabedoria, fama não gera sabedoria, status não gera sabedoria, mas sabedoria gera glória, sabedoria gera conhecimento, sabedoria gera força. E Paulo diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Mas a pergunta que não quer calar, por que Salomão pediu sabedoria? Provérbios capítulo 4. Eu era filho... Provérbios 4:1. Ouve, filho, a instrução do pai. Estás atento a conselhos e a todas essas coisas. Pois dou-vos boa doutrina e não deixes a minha lei. Aí ele vai falar, Salomão falando, porque eu era filho terro da minha companhia de meu pai e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retém no seu coração as minhas palavras e guarda os meus conselhos e viverá. Aí agora ele arrebenta. Versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não te esqueças e não te apartes das palavras da minha boca. Não abandones ela e ela te guardará a sabedoria. Ama a sabedoria e ela te protegerá. A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Ele vai falar só sobre a sabedoria. O pai dele ensinando para ele. Ama a sabedoria, busca a sabedoria, ela te protegerá. Quando Deus aparece, ele lembra do conselho do pai lá atrás. Ele vai e lembra do conselho do pai lá atrás. O que você quer que eu te dê? Papai falou. A principal coisa é a sabedoria. Meu pai faleceu há 10 anos. E tem conselhos que eu carrego dele até hoje. Um deles é, cresça como rabo de cavalo. Cresça para baixo. Porque o dia que você querer crescer para cima, Deus vai te cortar. Cresça para baixo. Outra coisa, quando você está diante de sábios, você não fala. Você só pergunta. Nunca se acha melhor do que os outros. Papai dizia o seguinte, o segredo não é você ser melhor do que os outros. O segredo é você ser melhor de quem você foi ontem. Melhorar cada dia. Já tá anotando aí, né, Vitor? Tô anotando aqui, ainda bem que tá gravado. Rapaz, que bênção, hein? Ele foi, mas as palavras dele ficou. Muito forte. Ele partiu, mas a iluminação dele permaneceu. Pastor, e você como pai, você olha seu filho e a gente sabe que não é só um menino, não é só um garoto, um homem, mas é uma geração. É verdade. Nós somos limitados, nós homens e mulheres somos limitados até 80 anos no máximo aí, mas haverá algo. Se o Senhor não voltar, o legado vai continuar. E Abraão, ele tinha uma grande responsabilidade com Isaac. Mas hoje, praticamente, assim, não dá para contar as areias, os grãos de areia, as estrelas no céu. Então, aquele momento, ele olhou ali para o filho dele, mas ele não imaginava. Como o senhor olha hoje para o seu filho e talvez não imagina, centenas de pessoas vão estar seguindo um direcionamento seu. Uau. Porque hoje o senhor está no volante do carro e seu filho está no banco de trás. Mas amanhã vai inverter. E o que você fez? Uau. Será que você negligenciou a sua responsabilidade? Ou será que você fez um bom trabalho? Será que o que Deus te deu, você fez corretamente? Uau. É muito forte isso aí, meu Deus. A paternidade é tão rica que quando o redemoinho, com a carruagem de fogo, veio buscar Elias, eles haviam atravessado o Jordão. Então Elias ia subir para o céu. Porque homem de propósito, Deus não abate, Deus promove. A obediência te promove e a desobediência te remove. Quando Elias foi subir, ele falou para Eliseu, o que você quer que eu te dê? Eliseu virou e falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias falou, se você me ver subir, não vai acontecer. Quando o redemoinho veio, que a carruagem de fogo veio e pegou Elias, que ele subiu, a única coisa de Elias que ficou foi a capa. Ela desceu. Elias subiu, um certo momento a capa foi e desceu. Por que a capa desceu? Porque a unção não é para o céu, a unção é para a terra. E quando a capa desceu, Eliseu precisava atravessar o Jordão de novo. Então, essa geração da paternidade
Precisa deixar alguma coisa para as próximas gerações atravessar os Jordões da vida. Porque se eu não deixar a capa pro Joseph, meu filho, ele vai ter que atravessar o Jordão nadando. E aqui é o mais forte. Que quando Elias subiu, Eliseu virou e gritou: meu pai, meu pai. Não chamou Elias de profeta? My God. Não chamou Elias de senhor. Chamou Elias de pai. Forte. Porque Eliseu já clamava pela paternidade. E é por isso que quando Jesus veio, ele veio devolver isso. Jesus só chamou Deus de Deus uma única vez, quando ele estava na cruz. O resto era só pai. Porque eu sou filho. Por isso que quem rejeita o filho também rejeita o pai. Você só recebe o pai, depois você recebe o filho. Deixa eu tentar falar uma coisa aqui para encerrar minha fala. Quando o filho pródigo chegou para o pai, o que ele falou? Eu quero a herança. Mas peraí, Léo. Você só recebe herança depois que alguém morre. Ninguém recebe herança antes. Então o filho pródigo estava matando o pai dele vivo. O que o pai fez? Deu herança. O grave problema é que a herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. E aí o que fez ele aproximar do pai? A herança. E o que fez ele afastar do pai? A herança. Porque qualquer bênção que você recebe fora do tempo não é bênção, é maldição. Qualquer bênção que te afasta da paternidade é maldição, irmão. Ele pegou a herança e foi embora. O texto diz que ele gastou tudo que tinha. Mas quando perdeu tudo, ele foi trabalhar para um cara que tinha porcos. Por que ele não voltou para o pai? Porque o orgulho não deixa. O orgulho falou mais alto. Mas quando ele viu os porcos comendo no chão, ele ficou com desejo de comer a comida dos porcos. Você já viu porco comer na mesa? Não, porque porco come no chão. Agora, filho não come no chão, filho come na mesa. Qual a ideia do diabo? Te arrancar da mesa para fazer você comer no chão. Qual a ideia do pai? Te arrancar do chão para fazer você voltar a comer na mesa. O texto diz que a ficha caiu. O texto diz assim, ó, e caindo em si, disse, irei ter com meu pai, porque os seus servos têm pão na mesa. Agora ele vai ter que voltar para casa. Ele perdeu o dinheiro, perdeu a herança, perdeu os amigos, mas uma coisa ele não perdeu: o caminho de volta para casa. Quando ele chegou em casa, quem recebeu ele não foi o irmão. Foi o pai. Foi o pai. Porque quando você volta, a primeira pessoa que te acolhe é o pai. Pessoas não voltam mais para a igreja porque elas sabem que os irmãos não vão receber. Mas elas têm que entender que ali a pessoa mais importante não está nos irmãos. Forte. Está no pai. Que se o pai te recebe, não importa quem está te rejeitando. Porque a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. E muitos não voltam para casa por causa dos irmãos. É isso aí. Forte. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai deu um anel, nova aliança, novo pacto, vestes novas, não sei se ele emagreceu, e falou, tem um novilho te esperando. Sabe quantos anos o filho pródigo ficou fora de casa? 7 anos. Por quê? Porque o novilho, para se considerar novilho, tinha que passar 7 anos. Forte. Quando ele volta para casa, o pai vai dar uma sandália também para ele. Por que a sandália? Porque a partir de agora você não vai andar mais nos mesmos caminhos. Estou te dando uma sandália nova porque você vai trilhar novos caminhos. E outro mais. Deu vestes novas. Por quê? Só quem te gerou conhece as suas medidas. Por isso que lá no Éden, quando Adão pecou, ele pegou folhas de figueira e fez umas vestes. Deus chegou no jardim, matou um animal. E os arqueólogos, os teólogos dizem que esse animal que Deus matou foi um cordeiro. Se foi um cordeiro, então a Bíblia é muito profunda. Porque no Éden, Deus matou um cordeiro e vestiu o homem com pele de cordeiro. Mas lá na cruz, ele vestiu o cordeiro com pele de homem. Forte. Quem matou e fez a veste para Adão foi o pai. Porque só o pai pode dar roupa para os filhos. Forte. Então a paternidade talvez seja uma das coisas mais importantes a ser resgatada no seio da igreja hoje. Pastor, para encerrar, eu queria que você desse um conselho para os filhos que estão perdidos, que estão fora, que às vezes não tem um pai. Uhum. E nós falamos de Eliseu. Elias era um pai espiritual, um pai que direcionou, né, não um pai carnal, mas um pai espiritual. Eu queria que você desse um conselho para aqueles filhos que talvez não tem pai, não teve uma presença, mas não voltam por causa do irmão.
E também para algumas pessoas que não entenderam a chamada ainda e tá relutando com a chamada. Eu sei que você teve esse ponto também, né? E eu me sinto muito assim também, mas eu sei que o Senhor tem algo e o Senhor é específico em falar nos nossos corações, né? Igual você falou, não você transformado por fora, mas sim por dentro. Então, eu queria que você desse um conselho. Se você tem um conselho como jovem que foi, como você entendeu a chamada e voltou, um conselho para quem talvez está dentro da igreja, mas está perdido, né? Como a dracma. Está dentro da casa, mas está perdida. Uau. Ou está fora como filho pródigo, ou está perdido realmente como a ovelha que está perdida. Mas eu queria que você desse um conselho. Sobre a questão das pessoas que saíram e não voltaram. Aí eu volto para o filho pródigo. Perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, mas não perdeu uma coisa, o caminho de volta para casa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passou de caminho é atalho. Passou de verdade é mentira. E passou de vida é morte. Então, quando o filho pródigo retornou, quem recebeu ele foi o pai. De braços abertos. Então, o que eu entendo? Não importa o nível da rejeição. Se uma vez que o pai está de portas abertas, tudo que você precisa fazer é entrar. Por quê? A Bíblia diz que Jesus conta a parábola de um homem que tinha 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu, não foi? Uhum. Ela saiu, porque ela sabia o caminho de ir, mas não sabia o caminho de voltar. E o pastor deixou as 99 no deserto e foi atrás de uma ovelha. Porque é uma ovelha, mas não deixou de ser ovelha. Ela saiu, mas é ovelha. Mas ela está distante, mas ela ainda é ovelha. Mas ela está perdida, mas ela é ovelha. Ela não sabia onde estava, mas o pastor sabia. Quando o pastor encontrou ela, não bateu nela. Quando o pastor encontrou ela, não xingou ela. Quando o pastor encontrou ela, o que ele fez? Colocou ela no ombro. Por isso que Jesus é o maior dos pastores. Que quando ele foi para o Gólgota, ele pegou a cruz e colocou aonde? No ombro, porque todo pastor sente o peso da ovelha. Então, quando Jesus colocou a cruz no ombro, ele estava dizendo, eu já senti o peso do seu, do meu, dele e dos nossos pecados. Então, a cruz interrompe a maldição. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O filho pródigo, quando retornou, o pai fez uma festa. Por que uma festa? Porque a festa não é quando você sai. A festa é quando você retorna. Então, a festa está pronta. Só precisa saber se você quer voltar. As portas estão abertas. Forte, pastor. Sobre relutar, sobre essa questão de chamado, é uma guerra mesmo, na mente, porque a gente não se sente capaz. E eu volto a dizer, ele não te usa para te capacitar. Ele te capacita para te usar. Tem gente que Deus ainda não usou porque eles ainda não pararam de usar Deus. Nossa. Deus só pode te usar quando você parar de usá-lo, porque Deus não aceita ser manipulado. Deus não é um objeto que você usa ele, mas você é um instrumento na qual Deus pode te usar. Não existe ninguém que Deus não possa usá-lo, desde que eu esteja prontificado. Se você tem aqui uma água suja, uma água mais ou menos, e uma água limpa, qual água que você vai usar? A limpa. Deus também é assim. Entre um sujo, mais ou menos, e o limpo, pode ter certeza que Deus vai usar o limpo. Porque aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, irmão, é maldito. Então, tudo que você precisa saber é a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando você descobre o seu real chamado, você não se ilude por mais nada. Porque o seu chamado está conectado à vontade de Deus. E aí um dia o Pedro estava pescando, jogando a rede para lá e para cá. Jesus entrou no barco dele, mandaram eles ir um pouco mais profundo e falou, joga a rede. Nós já pescamos a noite inteira. Jesus, claro, aí. Primeira vez que vocês lançaram eu não estava, agora eu estou. Joga a rede. Quando eles jogaram, que veio um monte de peixe, o texto diz que eles chamaram outro barco. E tirou os peixes que estavam aqui, colocou no outro e ambos voltaram juntos. São coisas que eu não entendo. Se você tem um copo de água cheio e pega um copo vazio, tira a água desse e coloca nesse, esse vai ficar cheio e esse vai ficar vazio. O texto diz que tirou os peixes daqui, os dois ficaram cheios e voltaram cheios. Porque esse é o segredo do reino. Quanto mais você dá, mais você tem. Forte. Porque tem gente que aprendeu a pescar, mas não aprendeu a compartilhar. Aí Jesus virou para Pedro e falou assim, a partir de hoje você vai ser pescador de homem. Mas qual a diferença? Sempre pesquei peixe, pois eu estou mudando, agora você vai ser pescador de homem. E qual a diferença de pescar peixe para pescar homem? Todo pescador de peixe tira ele da vida e leva ele para a morte. Nossa. Todo pescador de homem arranca ele da morte e leva ele para a vida. Então, o chamado vai fazer você morrer para você para viver para ele. O chamado tem a ver com princípios.
E Deus, quando começou tudo, ele não começou falando de promessa, não começou falando de processo, não começou falando de propósito. Começou falando de princípio. Porque quando você quebra um princípio, ele também te quebra. Resumindo, quando você entrega na mão de Deus, ele vai iluminar os seus caminhos para você encontrar o seu chamado. Por quê? Quando você negocia o seu chamado, você perde a sua vida. A sua vida está no seu chamado. Por isso que se um pastor para de pastorear, ele sente. Não percebeu? Um pregador para de pregar, ele sente. Porque faz parte da vida dele. É a rotatividade dele. Então, encontre a sua paixão e ela vai iluminar o caminho para você encontrar o seu real chamado. Quando você encontrar o seu real chamado, você não vai se achar. Você vai se encontrar. Tem muita gente no Brasil perdido. E, Léo, a maior tragédia é quando você vive uma vida inteira sem se encontrar. Nossa. Porque você quer fazer um monte de coisa para tentar se encontrar naquilo e nunca vai se encontrar. Então, somente em Deus ele vai revelar o seu real chamado para você não ficar em todas as coisas, que Deus não te chamou para fazer tudo. Porque para cada um Deus chamou ele para ser específico. Forte. Percebe? Rapaz, eu saio daqui edificado, viu? Assim, falou muito comigo e eu tenho certeza que falou com você. Então, se você tá perdido aí, tentando se encontrar em vários ambientes, em vários lugares, em vários cargos, talvez, Deus tem um chamado diferente para você. Então, você abre os seus ouvidos, abre os seus olhos aí para o que o Deus quer fazer na sua vida. Deus abençoe. Ó, eu tô feliz demais com a sua presença aqui, viu? Vamos junto. E quando você estiver em Anápolis, vem fazer uma visita para nós. Você é um cara muito querido, viu? Contar para vocês o último segredo. Quero ser pai de novo. Ah, que bênção. E espero que no próximo ano, for a vontade de Deus. Na verdade, eu sempre tive sonho assim. Eu não queria ser pai, mas falei, Deus, se um dia eu for pai, eu quero uma menina. Deus me deu um menino. Porque Deus nunca te dá o que você quer. Tudo que você pede, ele não te dá. E tudo que você não quer, ele te dá. Moisés falou, eu não quero ser profeta. E Deus falou, você vai ser profeta, rapaz. Então agora, eu queria um menino. Porque eu acho muito prático o menino. Acho que vier uma menina. É, mas Deus sabe, né? O que vier eu tô abraçando. Porque o que vem de Deus é vida. Tudo tem um propósito. Eu tô debaixo dele. Deus te abençoe, viu? I love you.